Tua palavra esconde, guardada no meu coração. Paz, bom poder abrir a palavra de Deus mais uma vez e caminhar com você, refletindo naquilo que Deus quer nos ensinar. Quero ler com você Romanos 12, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nessa semana eu quero pensar um pouquinho com você nesse texto, pegando versículo 1, versículo 2, e o texto começa dizendo: Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis o vosso corpo. Certamente, querido, nós temos aqui, nessa passagem, uma figura dos sacrifícios do Velho Testamento, quando se exigia que o animal fosse sem defeito, sem mácula, né? E santificado a Deus. Apesar de Paulo estar numa cultura, né, a cultura grega, que supervalorizava aquilo que era atividades espirituais e desprezava de certa forma o corpo, o Evangelho entra nessa cultura, contrariando essa perspectiva, né, e dizendo que o nosso corpo ele precisa ser um instrumento para a glória de Deus, né? Nós não podemos viver uma vida só pensando nas coisas espirituais, uma vida desencarnada, mas precisamos encarnar o Evangelho na nossa caminhada neste mundo, né? Ou seja, tudo que fazemos na vida cotidiana com o nosso corpo representa um ato de adoração a Deus. John Stott ele vai dizer o seguinte: nenhum culto é agradável a Deus quando é puramente interior, abstrato e místico. Nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviço manifestados em nosso corpo. Então, querido, entenda uma coisa: se na vida sem Cristo, né, o nosso corpo é usado como instrumento do pecado, como diz Romanos 3, uma vez que fomos redimidos pela graça de Deus, devemos honrar a Deus com o nosso corpo. E aí eu volto a citar aqui o John Stott, quando ele diz: agora transformados, né, nossos pés andarão em seus caminhos, nossos lábios falarão a verdade e divulgarão o Evangelho, nossas línguas serão de cura, nossas mãos erguerão os abatidos com a mesma naturalidade com que desempenham outras tarefas mundanas, como cozinhar, limpar, digitar e consertar. Nossos braços abraçarão os solitários e os rejeitados. Nossos ouvidos ouvirão o clamor dos desamparados e nossos olhos voltar-se-ão para Deus com paciência e humildade. Portanto, querido, completando esse raciocínio, um outro comentarista bíblico, Barclay, ele vai dizer o seguinte: a verdadeira adoração é aquela que vê o mundo inteiro como templo do Deus vivo e em cada ato comum um ato de adoração. O que é que isso está querendo nos dizer, querido? E que eu quero trabalhar agora, finalizando a minha fala nesta hora. Nós fomos salvos por Cristo, né, pela graça de Cristo, para servirmos a Deus de forma integral, ou seja, tudo que nós somos dedicados a Deus. Então, quando ele diz apresenteis o vosso corpo, está dizendo que nós devemos servir a Deus integralmente e que todos os nossos atos no corpo devem servir ou devem ser feitos para a glória de Deus. Então, querido, entenda uma coisa: tudo que eu faço, tudo que você faz, deve ser feito para a glória de Deus. E nós devemos usar as nossas mãos, os nossos pés, a nossa voz, todo o nosso corpo como instrumento para abençoar vidas, glorificar a Deus. Então, apresente-se diante do Senhor. Apresente o vosso corpo como sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não pense que Deus está interessado somente no espírito. Deus quer ver a manifestação da sua graça nos nossos atos concretos nesse tempo histórico em que vivemos. Que Deus nos ajude a entender isso, que Ele nos abençoe. Amém.